Olá, queridos amigos e amigas da Domus ASF. Nós estamos aqui hoje com muita alegria para mais uma das nossas entrevistas, né? Dentro desse ciclo de entrevistas que nós estamos dedicando às famílias neste tempo de risco, neste tempo de pandemia, para conversarmos e vermos juntos sempre qual é a melhor forma para estarmos aí acompanhando e protegendo a nossa família. Hoje nós vamos conversar com o professor, doutor em filosofia, Edivaldo Antônio de Mello. Ele que estudou muitos anos em Roma, na Pontifícia Universidade Gregoriana, onde fez seu doutorado em filosofia e atualmente é professor e coordenador de curso de filosofia também na faculdade onde trabalha. Nós convidamos o professor Edivaldo porque a sua pesquisa filosófica, toda a sua pesquisa durante o seu doutorado e até hoje, ela está direcionada sobre uma questão importante que é a sensibilidade e trazendo à tona autores da fenomenologia e da ética, como, por exemplo, Emmanuel Levinas. Doutor Edivaldo, professor Edivaldo, bem-vindo. Primeiramente, gostaria de iniciar essa nossa conversa dizendo por que é importante que, diante de tantas falas, tantos discursos em torno da questão da pandemia, da realidade que estamos vivendo, por que a palavra do filósofo pode ser importante e quais poderiam ser esta palavra do filósofo hoje? Nós sabemos, por exemplo, que o seu filósofo, o filósofo que o senhor trabalha, Emmanuel Levinas, ele traz à tona expressões como contato, contágio, exposição da pele ao outro, e dentre outras expressões que são tratadas a partir do ponto de vista filosófico. O que essas expressões têm hoje a dizer e por que sua tese se torna tão atual nesse momento, talvez, do que no momento que o senhor a estudou e a defendeu? Primeiramente, agradeço a oportunidade de participar desse ciclo de entrevistas intitulado Famílias em Tempo de Risco. Agradeço a vocês pela iniciativa da Domus. A sua pergunta me faz pensar em duas coisas. Primeiro, a importância de se pensar a temática a partir da filosofia. Então, seria a contribuição da filosofia, trazendo também para as famílias uma reflexão. Mas, segundo, seria também colocar os nossos pensadores, no caso, minha pesquisa, Emmanuel Levinas, para pensar a temática de nossos dias. Como que os nossos autores pensam a questão da epidemia. Levinas, por exemplo, ele viveu inteiramente o século XX, inteiramente, nasceu no início do século XX, morreu no finalzinho do século XX. Ele não viveu, digamos assim, propriamente a epidemia, mas ele viveu o contexto de guerras, 2 guerras mundiais, né? Então, as expressões que você pergunta, que você traz aí como questões, expressões como contato, contágio, exposição, dentre outras, elas estão presentes em todas as suas obras. Eu acentuo aqui de modo especial 2 textos que muito caros ao pensamento Levinas. Um deles é um texto de 1967, intitulado Linguagem e Proximidade. Neste texto, ele ressalta justamente a questão do contato. O contato não se esgota numa relação, digamos, de aquilo que nós entendemos como sensação, toque físico. O contato ele vai além. Nós podemos dizer nesse contexto de epidemia, é o contato do olhar, é o contato de uma palavra. A palavra nos contagia, né? A palavra nos contagia. Então, eu creio que para as nossas famílias hoje, pensando esse tempo da epidemia, na questão da quarentena, eu acho que a primeira orientação que eu daria, no sentido até mesmo a partir do mundo filosófico, é redescobrir a palavra.
filosofia nasce com a descoberta da palavra, o Logos. E no cristianismo também, né? O Logos que faz carne, o Logos que se faz morada em nós. Eu creio que o pensamento de Levinas nos ajuda a redescobrir o sentido da palavra. Há pouco tempo nós vivenciamos, inclusive, a Semana Santa, vamos dizer assim, a família, Semana Santa em casa, né? Semana Santa em casa. Eu acho que é a palavra que fez tenda. Levinas tem origem do mundo judaico, então ele nos ajuda muito a repensar o sentido da habitação, o sentido da família, o sentido da palavra na sua habitação em nós. Interessante, você traz aqui então de uma forma muito positiva na visão do nosso filósofo quanto ao contágio, à exposição e quanto ao contato. Isso faz com que a filosofia de Levinas possa ser dita, possa ser considerada uma ética, uma proposta ética. Como você considera isso? Como poderíamos declinar? Eu sei que talvez o termo proximidade realize essa passagem, mas como poderíamos dizer algo da ética levinasiana nesse sentido? Primeiramente, eu retomo a questão anterior. Eu disse que tem 2 textos de Levinas que faz referência a essa questão desses termos apresentados por você. Um outro texto, além da linguagem e proximidade, é o texto De Outro Modo que Ser, de 1974. Eu creio que ali o próprio título, o intrigante título, já nos ajuda a pensar esses termos de modo declinado. Por exemplo, Levinas não trabalha o eu na perspectiva moderna, uma defesa quase egocêntrica, individualista de um sujeito, do eu. Levinas trabalha o eu enquanto exposição ao outro. Né? Me permita aqui ler 2 frases dele, dessa obra De Outro Modo que Ser. Ele diz assim, fazendo referência à carícia e à relação com o contato. A carícia não aliás, ele diz assim, a carícia é o não coincidir do contato. Um desnudamento nunca suficientemente nu. O próximo não preenche a aproximação. Ele continua, a ternura da pele é a própria distância entre aproximação e aproximado. Disparidade, não intencionalidade, não teleologia, donde desordem da carícia. Não, são termos difíceis a princípio, mas no fundo ele está tentando dizer algo muito simples. A carícia não se esgota no contato. Né? Eu chamo a atenção para a palavra carícia, porque desde quando nós nascemos, quando crianças, por exemplo, a mãe acaricia o filho, né? O recém-nascido. A um determinado momento, é como se o filho, por exemplo, puxasse um pouco a perninha, um braço. Não significa que ele não quer receber, acolher a carícia. Mas, na verdade, é próprio da dinâmica da proximidade. Né? Então, esse contexto que nós estamos vivendo não é um contexto de distanciamento enquanto exclusão ou isolamento. O distanciamento, de fato, põe em questão a proximidade, mas não significa que a gente perdeu a dimensão da fraternidade, da proximidade. Tem muitas iniciativas bonitas que é da ordem da proximidade, da própria fraternidade que está acontecendo hoje. E eu creio que isso, do ponto de vista filosófico, é que a ética está em jogo. Muito interessante, você traz essa questão que a ética levinasiana propriamente como relação, então, quer dizer, a carícia ela não exclui a relação, ela suporta a relação, mas ela mantém a unicidade de cada um não é englobado no outro. Então, talvez esse momento que nós estamos vivendo possa explicite muito bem aquilo que, numa linguagem complexa, Levinas está querendo nos dizer, mas que talvez nós poderíamos resumir com a expressão relação. Né? De fato, talvez a epidemia nos esteja levando a refletir sobre as relações. Mas eu ouvindo você ler agora essa passagem de Levinas e também tive a sensação de que você, ao falar do filósofo, consegue um pouco tirar o véu dessa linguagem complexa, tirar o véu das metáforas, né, usadas por Levinas, porque uma das metáforas que aparece nos textos que você citou, totalidade, infinito, e outramente que ser, em português, altramente que essere, como é que foi traduzido em português?
De outro modo que ser. De outro modo que De outro ser. modo que ser. Ótimo. Então, tem aí uma metáfora, uma expressão que para mim sempre é muito velada e que eu estava lendo sua tese, seu livro também, que é a expressão infinito do outro.